Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Mário. Hoje o nosso tema será a disciplina dos estudos. No último vídeo vocês devem ter assistido, se não assistiram, assistam, em que eu falei da gramática como a base das disciplinas, da base dos estudos em específico. Vamos usar a palavra disciplina aqui no sentido agora um pouco mais específico. Então, a base das matérias de estudo, ou a arte que é a base das demais artes. E aqui nós vamos falar da disciplina naquele sentido de disciplina moral, modo de se portar nos estudos, como os alunos devem se portar. E realmente, isso aí anda muito próximo, digamos, de mãos dadas com o desconhecimento de gramática no Brasil para produzir os efeitos que nós vemos, quais sejam de total escalabro da educação. Estou falando aqui de educação formal, mas estou falando de educação familiar, de educação básica, aquela que nós recebemos dos pais, mas também devemos desenvolver por conta própria. E às vezes os pais deram alguma educação desse tipo, moral, como se portar diante de um professor, diante de alguém mais velho, etc. Mas nós, por nossas escolhas, más escolhas na vida, acabamos esquecendo desse ensinamento dos pais. Isso acontece muito. Às vezes nós não recebemos nada de muito bom dos pais. Infelizmente isso também acontece, não pode ser ignorado, tá? E, bom, cada um sabe de si, cada um deve ter autoconhecimento para ver o que aconteceu. Se diagnostica como alguém que realmente, eu não sei me portar diante do professor, tem dificuldades em ouvir uma lição. Nem sei porquê, tem dificuldades. Eu não consigo absorver o que o professor diz. Eu às vezes brigo, interiormente, professores, não é bem assim, não acho que é assim, acho que deveria ensinar de outro jeito, esse jeito que o professor ensina não é bom, esse professor é meio chato, ele deveria ser de tal jeito, porque eu gosto de uma aula mais dinâmica, porque eu gosto de uma aula em que o professor grita, em que o professor dança, etc. Pode acontecer, Tem muita gente que é assim hoje em dia. Nós vemos esses fenômenos aí de cursinho e tal. Nada contra. Se o cara quer ser assim, pode ser. Se está ensinando. A questão é essa. O professor de cursinho que faz lá estripulias 1000 na frente dos alunos está ensinando, o conteúdo está sendo absorvido de modo profundo e duradouro. Então, ok, não sou aqui para julgar. Aí os meios realmente se conduzem ao fim, e se não são intrinsecamente imorais, se não estão pervertendo a própria moral dos alunos, tudo bem, não sou eu a julgar, eu não vou fazer isso, mas nem do meu feitio, tá? Mas a questão é a seguinte, a questão é o aluno. O aluno tem as suas expectativas, eu quero ser tratado assim. Mas é assim mesmo? Porque é o seguinte, pessoal, quem está no lugar de necessidade é o aluno. Principalmente se vocês já são pessoas de idade adulta. Então vocês se colocam na frente de um professor pedindo que ele os ensine. Se são crianças, os pais colocam vocês nas escolas, vocês estão ali numa situação meio intermediária, em que, se são crianças, têm que obedecer aos pais, as crianças devem obedecer aos pais, mas a vontade da criança não importa tanto. Agora, se tu és um adulto e te colocas na presença do professor, porque aquele professor sabe uma lição, uma matéria que tu não sabes, então, mas o professor não é muito dinâmico, ou o professor é muito dinâmico, fala muito, fala rápido, fala devagar, etc. Olha, pode ser que exista uma rixa, uma dificuldade intrínseca entre ti e o professor, é insanável.
Beleza, mas muitas vezes, e antes de tudo, nós temos que nos analisar. Eu tenho a disciplina do aluno, eu sei me importar como aluno, quais são as qualidades que um aluno deve ter. Ele deve ser alguém que se impõe e cobra porque está pagando o professor, então ele cobra que o professor o satisfaça. É assim mesmo? É assim que tradicionalmente se via a coisa? Então eu trouxe aqui o livro do Gilberto de Tournai, que ele fala desses assuntos. Alguns livros não falam disso. Eles dão como pressuposto essa questão da disciplina, eu falo muito pouco. Não, o Gilberto de Tournai, ele entra em algumas minúcias. Ele entra, assim, no assunto e explora esse assunto. Tá? E se vocês forem ver aqui a terceira parte do livro dele, esse aqui, sobre o modo de aprender, vocês vão ver que a terceira parte vai falar do aluno, não é? Então, vocês podem ver aqui a tônica da coisa, né? Pelo nome dos capítulos, da voluntária submissão do aluno, do pudor das crianças, da paciência das crianças, dos muitos tipos de obediência das crianças, sobre a aplicação voluntária do aluno, do emprego exterior da orelha, quádruplo aporte da razão exterior, e assim vai, sobre a docilidade do aluno, sobre a boa vontade do aluno. São tudo o quê? Tudo isso soa o que para vocês? Soa como algo, como virtudes passivas, qualidades passivas, de alguma forma. Não que o aluno deva ser totalmente passivo, mas ele tem que ter as virtudes passivas. Quais são elas? Obediência, docilidade, submissão, todas hoje em dia palavrões, praticamente na ética moderna, né? E, bom, para uma pessoa de temperamento um pouco mais tradicional, a pessoa pode chegar a ter uma independência de pensamento, de ações, quando chega a ser adulto. Quando ela é criança, quando ela está na posição de aprendizado, porém, quando ela está aprendendo também com uma mestre artesão, o que ela deve ser completamente submissa. Por aí. Era assim que os antigos pensavam, e até muito recentemente se pensava assim, porque só assim a sociedade vai funcionar. Né? Se quem tem que aprender vai ser arrogar ares diante daquele que já sabe, bom, o negócio cai por água abaixo. E é assim, tá, pessoal, hoje em dia nós temos só a impressão de que não é mais assim, que o aluno já tem uma independência, o aluno cobra. Às vezes o aluno é que vai extrair de si o conhecimento quase sem intervenção do professor, como o barão, aquele que se tirou da areia movediça pelos próprios cabelos sozinho, e que obviamente é uma caricatura. É uma piada. Não é possível que o aluno tire de si o conhecimento. Basta pensar um pouquinho. Mas então vamos ver o que o Gilberto Tournai diz sobre a voluntária submissão do aluno. E essa palavra submissão pode abalar os alicerces de algumas pessoas, tá? Mas escutem. Da voluntária submissão do aluno. E como é necessária para 4 coisas. Para tolher a soberba. Já falamos disso em um vídeo recente e um texto recente. Para suscitar o pudor e a reverência. Fortalecer a paciência, outra virtude que é, em certo modo, passiva. Até as palavras são aparentadas, né? Passividade e paciência têm a mesma origem etimológica. E assegurar a obediência. Assegurar a obediência. Para Gilberto de Tournai, isso aí é uma qualidade. E vai assim, ó. Em primeiro lugar, pois é necessária a submissão, pois os rudimentos do aprendizado e o crescimento das virtudes devem avançar ao mesmo tempo. Até aí, nada demais, né? Sempre se pensou assim também. O conhecimento, que é intelectual, e as virtudes, que são morais,
que estão na vontade. O conhecimento está na inteligência, a virtude está na vontade. Ao menos as virtudes morais. Né? Devem avançar ao mesmo tempo, senão não funciona nem o aprendizado, nem a virtude. As duas coisas são duas pernas de um mesmo corpo que devem andar na mesma direção. Se as pernas de um corpo fossem na direção uma para um lado e outra para o outro, o que aconteceria com o corpo? Desta submissão fala Boécio. Quem não sabe submeter-se não sabe aprender. É bem curto e grosso o Boécio. E é lamentável que se torne professor quem não sabe ser aluno. Mais ainda, uma consequência o Boécio tira. Logo, é lamentável que se torne professor aquele que não soube ser submisso, não soube ser aluno. Ora, essa submissão é necessária para tolher a soberba, suscitar o pudor e a reverência, fortalecer a paciência, assegurar a obediência. Eu vou falar da soberba agora. A soberba fecha os olhos e os incha de orgulho. Fechados estes e inchados, o olho da mente não reconhece os raios da verdade. Então ele fala de dois olhos que se enchem de orgulho e um olho da mente. Tá? Então a inteligência sempre foi simbolizada pela ideia de uma visão interior. Tá? O olho da mente, que é invisível, não é um olho que está dentro do corpo, né? Que está na alma. É o olho que vê pela alma. Tá? Também a inteligência é significada pela luz. Mas as duas coisas estão muito aparentadas se vocês pararem para pensar. Tá? Então, os olhos que se enchem de orgulho, quais são? São os olhos exteriores. Esse aqui que nós, olhando para as coisas, olhando para o outro, para o próximo, nós nos consideramos melhores do que eles. Tá? E se nós fizermos isso, já estamos no ato inviabilizados para o aprendizado. De onde fala Isidoro, Santo Isidoro Sebire, no livro 3, De Sumo Bono. Nunca os arrogantes alcançam o perfeito conhecimento pela leitura, pois embora pareçam sábios na superfície, no fundo não tocam os segredos da verdade porque estão impedidos pelas névoas da soberba. Então, aqueles são soberbos, que têm esse julgamento interior de superioridade sobre os outros, eles podem parecer superficialmente sábios, eles podem falar de muitas coisas, ser tagarelas, ou podem ter um ar de conhecimento, podem dar áreas de conhecimento, mostrando superior, falando de um jeito superior, mas isso é só superfície. Tá? Ora, esta soberba, segundo Boécio, regozija-se de variar com frequência as roupas, alisa a cabeleira com o serviço do pente, arruma fazendo cachos com a chapinha, diverte-se com a variedade de grinaldas. Aqui já começa a falar das mulheres também. Hein? Não é só para as mulheres. Cobre o rosto inteiro de maquiagem, corta os pelos com a navalha, orna o peito com colares de joias, castiga o ventre com vários tipos de cintas, enche cada canto do corpo de perfumes, por fim, raramente assiste às aulas, pouco progride, pouco ajuda, anda com calçados de ponta ornados de meia-lua, com cadarços achadrezados e de modo feminil meticulosamente arranjados. Cose as mangas e avança com o pescoço erguido, a garganta inchada, a sobrancelha mutilada e os olhos desavergonhados, o passo desdenhoso. Tá, isso aqui na verdade é no livro do Pseudo Boécio, De Disciplina Scholiarum. Escolário. Certo? Então, aqui ele faz uma descrição exterior bastante completa. Esse Pseudo Boécio, não sabe quem é o autor,
mas se atribuiu em algum momento ao Boécio o livro. Há quem diga que é do Boécio mesmo. Mas a descrição posterior bem meticulosa, bem detalhada desse personagem. É o cara que está preocupado com a aparência. Por se julgar superior aos outros, e tem esse julgamento frio e decidido de que ele é melhor que os outros, ele já passa a se vestir melhor que os outros. E agir, obviamente, melhor que os outros. E pode até passar para as pessoas de fraca mentalidade a impressão de que é melhor mesmo, por causa desses sinais exteriores. É isso que o S está tentando descrever. Tá, então, isso sobre a necessária submissão. E é isso, pessoal. Muitas vezes nós queremos, enquanto alunos, esse tipo arrogante, soberbo, enquanto alunos, o que ele vai fazer é contestar o professor. E aí há incongruência da coisa, a incoerência. Porque se tu és aluno, tu não sabes. Tu tens uma falta, uma necessidade, certo? Uma ausência em ti, de um tipo de conhecimento. E o professor detém aquele conhecimento. Mas mais ainda, o professor detém, ou deve deter, o conhecimento sobre o modo de ensinar. E tu não. Tu não deves ter esse conhecimento sobre o modo de ensinar na tua posição de aluno, certo? Mas, como hoje em dia, se enche os alunos se infla os alunos com elogios descabidos, fazendo solicitações descabidas, como, por exemplo, escreva um texto sobre o problema da fome no mundo, como resolver o problema da fome no mundo, como resolver o problema do lixo. Como eu uma vez tive que escrever no Enem quando desavisadamente fui fazer aquilo, né? Enfim, pronto. Então, fazendo essas solicitações, fazendo esses pedidos, estimulando por meio de exercícios escolares essa soberba, porque o aluno obviamente não está pronto, se é que um professor, ou um mestre, ou um sábio, ou um filósofo, ou um profeta seria capaz de resolver o problema do lixo no mundo, não é? Então, fazendo isso, eles inflam, hoje em dia se infla propositadamente o ego dos alunos para que eles se tornem essas pessoas soberbas. E nós podemos ter sofrido com isso. Por mais que nos precavemos, por mais que nos tentemos defender disso, nós podemos ter ainda algum resquício, algum resíduo disso na aula. Porque sim, na escola nós recebemos esse tipo de proposta indecorosa e nós podemos ter acreditado nisso em algum grau. Tá? E nós podemos nos tornar, então, esse aluno soberbo que acha que, diante do professor, ele sabe a matéria, ou quando não, ele acha que sabe como o professor deveria ensinar na sua posição de aluno. Então, é uma ilusão de ótica, que é típica da soberba, que é típica da arrogância, né, que nós podemos ter herdado dessa educação pervertedora. E, nesse sentido, eu não tenho nenhum medo de dizer que ela é extremamente, completamente pervertedora. Da moral, inclusive, não só na parte intelectual da criança, mas também na parte moral, ela perverte. Tá? Então, isso. Nós podemos hoje em dia estar com boas intenções na superfície dos nossos pensamentos, aí vem os olhos do professor e, eu não sei, não me sinto bem na aula. Não sei se o professor está ensinando do modo certo. Olha, se tu sabes que aquele professor já ensinou outras pessoas, ou está ensinando, se tu sabe de outras pessoas que estão aprendendo com ele, estão avançando, tu já tem sinais de que ele sabe o que está fazendo.
Pode ser que o professor não saiba o que está fazendo, é óbvio, ninguém está negando isso, ninguém vai negar isso em um momento. O próprio Gilberto Soné vai falar do que o professor precisa. E aquilo que o professor precisa ter é muito mais grave e importante do que aquilo que o aluno precisa, né? O aluno é desculpável em diversos graus, o professor não. Tá? Mas estamos falando do aluno aqui. E quando o aluno entra com esse comportamento, fica impossível e inviável os estudos para ele, tá? E é isso que nós temos que evitar. Sempre se lembrar, sempre nos lembrarmos. Não, deixa eu seguir o método do professor, por mais que doa. E se está doendo, muitas vezes é um bom sinal, tá, pessoal? Porque realmente, quando nós estamos aprendendo, existe uma dor. É a dor de que o cérebro ou a mente, como quiser, está tendo que dominar algo que ela antes não dominava. E isso gera uma certa dor, né? Dor moral, dor física às vezes. É assim como os músculos, para se desenvolverem, precisam sentir. Né? Tem que fazer um esforço que é doloroso. Nós temos que fazer. Então, entendam isso, é assim mesmo. Estou sentindo dor, não estou tendo prazer. Talvez a solução não seja o professor que dança lá na frente. Você pode pensar que é isso. Mas talvez esteja dando certo, vocês ainda não estão vendo a coisa dar certo. É preciso sempre, então, nos colocarmos na posição de submissão. E o professor de gramática, se vai estudar, o professor que é um bom professor de gramática vai estudar filosofia com outro professor ou com um filósofo, ele vai ter que se portar com submissão também, não interessa se ele sabe muito de gramática. Isso aí é na gramática. Com relação a outras disciplinas, ciências, artes e etc., ele é como um aluno, e como um aluno deve se portar, certo? Isso aí é algo constante, universal, e que no Brasil, infelizmente, assim como a gramática é ignorada, e as pessoas não querem estudar porque acham que já sabem, ou porque tem preguiça mesmo, não tem essa humildade, essa submissão que deveriam ter para avançar. Então, na disciplina, o que nos falta é isso, essa submissão, essa humildade, essa obediência ao professor, tá? Ou seja, mais submissão, mais obediência, mais paciência, menos pensamentos pessoais, menos meus sentimentos, eu estou me sentindo bem ou mal. Isso aí interessa menos, tá? Sem essa disciplina de entender que os meus sentimentos, as minhas dores, que são sempre dores suportáveis, né? Importam menos do que a obediência, a disciplina e a paciência. Isso inviabiliza tudo, né? Então, esses 2 vídeos aqui foram para não deixarmos essa meditação, esse objeto de meditação, porque nós sabemos que aqui no Brasil há uma grande dificuldade de iniciar, de ter essa base mínima para avançar nos estudos. E aí ninguém avança. Todo mundo fica parado, se lamenta, aí vai tentar outras coisas, vai tentar aventuras, ficar rico, fazer o primeiro milhão em 7 dias e não sei o quê. Cara, é possível? Tá, mas também é 1 em 1 milhão que vai conseguir, meu amigo. Aposta nas coisas que dão mais resultados. Quer tentar de lado aqui, vamos tentar aqui de lado ganhar esse meu 1 milhão em 7 dias? Sim, mas aposta primeiro, em primeiro lugar, naquilo que é sólido. Isso aqui não é sólido, tá? É uma tentativa, é uma aventura, certo? E se a aventura não der certo, vai ficar com um pincel na mão, tá? Se gostou desse vídeo, curte e compartilha aí. Deixe as suas dúvidas, os seus recados, as suas reclamações, tá? E nos vemos na próxima. Até lá.